bem seguido, consideramos como membros da família. E cada casa que a gente visita é como se fosse retornar à nossa casa, visitar nossos parentes, nossos familiares. E a gente se sente já uma grande família espírita, uma grande família que participa dessa caminhada rumo à evolução da nossa felicidade. Para a gente começar o tema de hoje, Bezerra de Menezes, caridade em dois planos, vamos iniciar com a prece. Eu convido a todos para que a gente valorize o nosso mestre Jesus e possamos a ele dirigir, dizendo obrigado, mestre Jesus, nosso irmão maior, por trazer a todos nós a boa nova, que nos ensina como caminharmos em tua direção e contigo em direção ao Pai. Abençoa todos nós, que a espiritualidade amiga nos favoreça o entendimento, a compreensão, para que assim possamos caminhar com mais fé, com mais confiança, praticando todos esses ensinamentos, que com certeza nos levarão à felicidade que tanto almejamos. Que tua bênção de paz, de luz e de amor esteja sempre conosco. Assim seja. Bem, o tema de hoje, como disse, Bezerra de Menezes, a caridade em dois planos. Mas o ensino de Bezerra de Menezes, muitos dizem, como alguns falam na Igreja Católica, na religião católica, que são devotos de Bezerra de Menezes. Então a gente faz uma comparação assim, do espírito se predileto, digamos assim, Bezerra de Menezes. Mas a gente percebe que todas as pessoas que estão passando por um problema de saúde, elas lembram da falange de Bezerra de Menezes. Chama até falange médica de Bezerra de Menezes. E nunca correm a ele pedindo e fazendo aquela prece que a gente colocou aqui, já perto no final, para que a gente possa ver quem foi Bezerra de Menezes. A gente sabe que pede que ele venha nos curar, que venha trazer alívio às nossas dores, que venha trazer as dores físicas, mas também as dores morais. Mas o importante de tudo é a gente conhecer Bezerra de Menezes não só porque ele traz isso para a gente, traz esse conforto, traz essa esperança de cura. Então vamos conhecermos um pouco da biografia de Bezerra de Menezes, já avisando que ele é meu conterrâneo. Tá? Então a gente traz aqui um pouco da biografia dele. Ele é baiano, né? Rapaz, eu acho que é cearense, viu? É cearense. Olha a nossa cabeça. Então, a gente vê que em Bezerra de Menezes, a gente traz muitas mensagens que a gente considera assim um ponto de entrada para a gente poder reflexionar sobre essa mensagem que ele traz para a gente. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade no serviço da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, dá-nos a mais amor. Interessante que nos faz lembrar que lógico que adianta, dizer a palavra adianta, não adianta, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente faz o nosso direcionamento, nossa prece direcionada a Deus. E a gente pensa que vai diretamente a Deus. Mas para a gente chegar a Deus, como diz essa mensagem, que a gente interpreta bem, é de que nós devemos, como ele diz ali, através do próprio. Então é como um triângulo. Nós estamos aqui embaixo, nós, o nosso próximo e Deus. Então, para ir a Deus, nós iremos primeiro ao nosso próximo para chegar a Deus. Ninguém vai diretamente a Deus se não passar pelo próximo. Porque nós estamos em sociedade e tem um objetivo, uma finalidade de aprendizado. Porque todos nós aprendemos uns com os outros. Nós passamos ensinamentos com a prática, dos nossos atos. E também aprendemos com a prática dos atos do nosso próximo. Quando a gente vê algo certo, a gente elogia, a gente sente, a gente aprende, a gente vê e quer imitar. Mas quando a gente vê no próximo algo que nós condenamos e quer condená-lo, ele está nos ensinando a como
não devemos conceder. Como não devemos ser? Então, quando criticamos, nós simplesmente pela prática da crítica, da condenação, mas para observar, para a gente ver o nível em que a gente se encontra uns com os outros. Existem pessoas mais evoluídas do que nós, existem pessoas próximas que estão no mesmo nível que nós, existem aqueles que estão ainda em crescimento, que são aqueles mais altos da nossa observação, da nossa crítica, da nossa condenação. Sim, porque muitas vezes nos falta a caridade de compreender, nos falta a caridade moral de fazer uma prece e um desejo de que ele venha no futuro bem próximo a ter essa compreensão de que necessita se modificar, como nós necessitamos modificar. Porque, fazendo uma autoavaliação, nós somos orgulhosos? Somos. Nós somos um pouquinho egoístas? Somos. Nós somos vaidosos? Somos. Ainda não nos livramos dessas imperfeições. Então a gente está buscando nos livrar. A gente está procurando vencer, tomar as nossas más inclinações como diz o Evangelho. Então a gente está caminhando. A gente se porta. A gente se preocupa com o próximo. A gente sabe o significado da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então a gente procura, a gente pede em nossas preces, não só quando estamos em aflições, mas a gente pede também que nos dê força, que nos dê coragem para a gente poder conseguir vencer a si mesmo. Quando a gente comete um deslize, aí, puxa vida, eu sou espírita, eu estou fazendo isso, é normal, é evolução esse reconhecimento, porque não seria evolução se a gente não reconhecesse. Se a gente praticasse algo de errado, algo condenável, e a gente não percebesse e continuasse fazendo. Mas a gente já percebe. Todas as vezes que a gente falta com um ensinamento, um ensinamento que nós aprendemos no Evangelho, à luz da doutrina espírita, a gente percebe. E o perceber é evolução. E mais evolução ainda se nós procurarmos reparar essa pequena falha. Não ficarmos condenando. Não ficar dizendo, puxa, mas eu sou espírita, eu fiz isso, como é que pode? Eu fazer uma coisa dessa, a gente não pode parar aí. Aí seria uma auto-obsessão, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que compreender, entender, terminar em força para não fazer mais assim. Para eu agir diferente. Como eu quero agir de acordo com o Evangelho. Mas aquela mensagem primeira tem a segunda parte. Bezerra de Menezes detalha melhor, para a gente compreender o pensamento de Bezerra, para a gente compreender a personalidade, o caráter, a evolução dele. Ele diz para a gente, diante de tudo, estabelece Jesus para nós todos uma cultura básica de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas do caminho da vida, da nossa vida. Olha o que ele diz. Sombra, caridade de luz. Precisamos levar luz para poder dissipar a sombra. Penúria, caridade do socorro. Injúria, caridade do silêncio. Azedume, caridade do sorriso. Ofensa, caridade da tolerância. Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ignorância, caridade do ensino. Doença, caridade do remédio. Tristeza, caridade do consolo. Cólera, caridade da brandura. Insulto, caridade da prece. Ingratidão, caridade do esquecimento. Vê como ele coloca caridade em todos esses sentimentos contrários à nossa harmonia e à harmonia do próximo, contrários ao nosso desequilíbrio, para que a gente possa refletir e agir com caridade. Poxa, açúcar, luz, penúria, socorro, injúria, silêncio. A gente fica em silêncio quando é injuriado, só para refletir. Azedume, sorriso. Quem é capaz de sorrir diante de uma situação dessa? É para a gente ver como que a gente deve agir. Quando nós somos ofendidos, nós somos tolerantes, desequilibrados, ou quando acontece o desequilíbrio, a gente se preocupa em se reajustar de imediato, mas a gente se preocupar depois e perceber, é progresso para os iniciantes. A ignorância tem que ensinar alguém, ensinar
com a prática, que eu acho que é a melhor forma de ensinar. Não chegar para a pessoa e dizer, você está errado, você tem que fazer isso, isso. Até para dizer isso tem que ter a cultura, a virtude, tem que ter a caridade de falar. Não daquela forma de dizer, eu te dei um conselho, você não seguiu o conselho. Aí você, de repente, não segue e se dá mal. Ele volta. E como é que a gente o recebe? Eu não disse, mas gosta, né? Eu não disse, eu não falei, então assuma as consequências. Não. A caridade é receber, é ter empatia, é dizer, vamos continuar então. Você tem tantas oportunidades, nós temos tanta oportunidade na nossa vida. Não sabemos quando iremos retornar à pátria espiritual. Mas aprendemos através da doutrina espírita de que nossas oportunidades não terminam aqui. Mesmo desencarnando em a pátria espiritual, a gente continua nas oportunidades. A gente não vai para um descanso eterno, não. A gente vai para a luta eterna. Exemplo de Bezerra de Menezes. Lembro que, quando ele desencarnou, acho que todos conhecem essa história, e de que ele merecia ir para as esferas mais altas, de felicidade plena. E qual foi o pedido dele? Não, deixe-me ficar aqui na terra para ajudar os irmãos. Olha, se fosse dada a oportunidade para a gente agora, a gente muito feliz, quem ia fazer a escolha de ir agora, muito feliz, ou de ficar aqui na terra? Quem quer morrer agora? Já respondeu ninguém. Então, é uma fila enorme. Pode tomar a minha frente, passar na minha frente. Então, eu sou muito da fila, não tem problema nenhum. Então, ele diz: diante da criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Agora, todos nós, perfeitos, imperfeitos, mais adiantados, iguais, menos adiantados, na mesma condição de viajores da vida maior. A gente critica, voltando, aqueles que cometem crimes, violência, aqueles que a gente vê que mediúnico e tal, que nos revolta quando a gente vê a notícia, que a gente recebe depois, poxa, a reação quando a gente está muito legal, é assim, meu Deus, o abençoe, ele não cometa mais isso, mas a reação nossa ainda é dizer, que vá apodrecer na cadeia, que vá isso, que vá aquilo, é assim que a gente pensa de imediato. Aí depois vem, poxa, peraí, isso é o pensamento cristão. Não é. Mas eu pedi a Deus perdão para ele, que ele evoluiu. Olha que a gente tem uma história do Evangelho da rainha da infância, de que não ligava para os seus subordinados, e quando ela desencarnou e chegou lá, então quem ela vê como espíritos mais elevados, em qual ela teve que pedir socorro, aqueles que ela julgava que não tinham importância nenhuma. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito difícil. Tá? Só para lembrar, para a gente nunca se achar melhor do que ninguém. É como aquela história do aeroporto. A pessoa chega lá no balcão do aeroporto, exige uma coisa, aí a moça não pode entrar, o atendente. Você sabe com quem está falando? Sabe essa historinha? Aí ela pega o microfone, senhoras e senhores, tem um senhor aqui vestindo tal roupa, tal cor, ele não sabe quem é. Se alguém não conhecer, por favor, venha aqui ajudar. Não tem essa história, é uma bela saída. Então, se a gente ouvir isso. Mas tem muita gente ainda que pergunta quem sabe o que está falando. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, dá-nos mais amor. Bezerra de Menezes. Bem, começar um pouco da biografia dele. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, 194 anos, que foi honrado agora em agosto, é o nascimento dele. Lá na fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará, não é baiano. Descendia de antiga família das primeiras a povoar o território cearense, filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, e Fabiana Cavalcante de Albuquerque. Ele doutorou-se em 1856
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em março de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sendo do praça, no dia 28 de fevereiro de 1858, como cirurgião-tenente. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento, sendo empossado em sessão no dia 1º de julho. Nesse mesmo ano, passou a colaborar na revista da Sociedade Físico-Química, Cancro, Lese e Câncer. Tá? Aí vamos adiante. Casou-se com a senhora Maria Cândida Lacerda no dia 6 de novembro de 1858. Ele desencarnou no início de 1863, deixando um casal de filhos. Em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, da Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. A gente percebe como ele gostava da medicina e como que ele procurava sempre se atualizar e fazer cursos. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segunda núpcia com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. O mais 2, 9. Excelente, né? Vamos lá. Então, diz a espiritualidade, eu falei, não me recordo agora, né, quando que nós, eu estava lendo sobre os médicos na área de medicina, de que lá na cidade se faz um curso de medicina, se preparando para encarnar como médico nessa área. E em todas as áreas a gente tira pouco dessa semelhança. Então ele não vem para cá e conhece a medicina, do médico de hoje, a primeira vez que está vendo medicina. Não. É como a impressão que nós temos e que ele também teve, a gente vê mais adiante, de que já tinha conhecimento da medicina. E veio, logicamente, com um estudo lá. E quando ele retorna à parte espiritual, continua o seu estudo, para que quando venha para cá, possa aplicar melhor esses conhecimentos. Daí, tanta descoberta que é trazida por plano espiritual para cá, para salvar vidas, para tratar as pessoas. Já em franca atividade médica, Bezerra Menezes demonstrava o grande coração que iria semear até o fim do século, sobretudo entre os menos favorecidos da fortuna, o carinho, a dedicação e o alto valor profissional. Ele usava os seus conhecimentos para tratar a maioria dos seus pacientes, as pessoas pobres, que não tinham condições de pagar. Foi justamente o respeito e o reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política, que ele, em mensagem ao deputado Freitas Gomes, seu conterrâneo e admirador, definiu-o como a ciência de criar o bem de todos. Então ele foi eleito vereador pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal. Na campanha municipal, desenvolveu um grande trabalho e falou no município neutro, na defesa dos humildes e necessitados. Sempre foi a preocupação dele. Você é conhecido como médico dos pobres. Foi reeleito em simpatia geral para o período de 1864 a 1868 e não se candidatou no exercício de 69 a 72. Em 1867, foi eleito deputado geral, correspondente hoje ao deputado federal do Rio de Janeiro. Dissolvida a Câmara dos Deputados, em 1868, com a subida dos conservadores ao poder, Bezerra dirigiu suas atividades para outras organizações que beneficiassem a cidade. Aí tem um vestígio de que ele criou a Companhia de Estrada de Ferro de Macaé até Campos. E depois tem um vestígio que sua mãe, Dona Fabiana, desencarnou no dia 5 de agosto de 1882 em Fortaleza, aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida. Se a gente souber assim, minha família também, porque depois de 90 anos, estou garantido a vaga a passar dos 90 anos. Estou tranquilo nesse sentido. Então, minha família, e se a gente assim, dura pra caramba, viu? Até menos, né? Tudo ir embora.
Bem, da política ao espiritismo. Veja bem como é que é. Ele não era espírita, já praticava caridade, já tinha preocupação com os pobres, né? E a gente tem muitas histórias na internet de que ele ajudava os pobres, doando até um pouco do salário dele para os pobres. Tem a história do Anel também, né? Mas eu acho que eu coloquei isso mais adiante. Após 30 anos de atividade parlamentar, em 1885, o Bezerra de Menezes encerra suas atividades políticas. Outra missão o aguardava, esta mais nobre ainda, aquela de que incumbira Ismael, o espiritismo. Tem uma história de que Ismael, que é protetor do Brasil, e que teve um diálogo com ele, e que já tinha preparado o Bezerra de Menezes para essa missão como espírito. Tá? Eu não coloquei para vocês que é muito longa, então a gente dá curiosidade que quiser para a internet essa passagem aí de Ismael, já colocando os Menezes como seria o futuro dele. Então, em 1875, logo que apareceu a primeira tradução brasileira, em 1875, a primeira edição do Livro dos Espíritos, tradução de Joaquim Carlos Travassos. Ele ganhou um exemplar de O Livro dos Espíritos. Veja que ele registrou. Quando recebeu esse livro, ele estava em viagem. Então, ele diz: eu, na cidade, eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com um livro, e como não tinha distração para outra viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo que diz vulgarmente, de nascença. É a impressão que ele teve ao ler o Livro dos Espíritos, de que já tinha lido, e já conhecia o que estava ali. Será que alguém, quando a primeira vez que teve contato com a doutrina do Espírito, teve essa impressão? Eu tive. Eu tive porque cheguei na casa espírita com curiosidade, para saber o que era aquilo. Porque uma pessoa da família ia para uma casa e eu achava que era uma casa para fazer trabalho. Aí, um dia eu fui dar carona e quando eu cheguei, a pessoa desceu no carro e entrou na casa espírita. Eu fiquei por ali do carro, deixei a pessoa entrar, desci do carro e eu vou ver o que é isso. Entrei, tinha umas janelas laterais, eu fiquei lá numa janela olhando. E quando eu vi a tribuna, entrar as pessoas, um auditório igual a esse, dirigente, prece inicial, palestrante, começou a falar disso, era isso que eu queria na vida toda. Porque eu sempre fui a ovelha negra da minha família católica do tempo da Inquisição. Diga-se de passagem. Então, de repente eu me vi sentado na última cadeira assistindo a palestra. E, como naquela época eu tinha algumas premonições, eu tinha algumas coisas, já não lembro lembrar, mas não sabia o que era, eu tive o pensamento de, ao ouvir o palestrante falar, primeira vez que eu entrei na casa espírita, sentado na casa, um dia eu vou estar ali fazendo palestra. Aí, que coisa. Aí, e tá aí, né? Aconteceu. Mas vamos em frente. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Em 1863, intensificou-se um movimento contrário ao espiritismo. E naquele mesmo ano foi lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador. Mais um fato. Em 1883 foi lançado o Reformador, que está até hoje, né? Órgão oficial
oficial da Federação Espírita Brasileira. Augusto Silva, ao consultar dizer entender sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritos, estava vendo o movimento contrário, então ele foi perguntar, mas qual a melhor postura, qual é a melhor diretriz em defesa dos ideais espíritos? Então ele ouviu de Bezerra de Menezes, general médico, o conselho de contrapor-se ao ódio, o amor, e agir com discrição, paciência e harmonia. Aquela mensagem inicial que ele deu, ele estava na prática demonstrando e aconselhando, acabou o ódio. O amor, agir com discrição, paciência, harmonia, os conselhos que ele dá. Com as iniciais de AM, Bezerra passou a colaborar com o reformador, emitindo comentários judiciosos sobre o catolicismo. Entenda, não era condenando o catolicismo, era comentando e talvez fazendo comparações ou esclarecendo a religião católica diante da doutrina espírita, sem condenação, porque nunca condenou religião nenhuma. Lembra quando ele disse que quando recebeu o livro dos Espíritos, ele tinha estudado todas as filosofias e que tinha lido a Bíblia? Então, ele era um grande conhecedor sem criticar a religião de ninguém, respeitando todas as religiões. Embora sua participação na fé tivesse sido marcante até então, somente em 16 de 8 de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, perante grande público, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, em longo discurso, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios consoladora da doutrina espírita. Em público, ele afirmou que era espírita. A sua família não o aceitou. Aí também uma história paralela. O rejeitaram porque ele se declarou como espírita. Então, quando se tem uma família de uma religião que é muito agarrada aos princípios daquela religião, não aceita, e a gente sabe, tem conhecimento, hoje está bem melhor, mas há alguns anos a condenação da doutrina espírita era demais. Então, eu tenho exemplos de que quem é espírita é a doutrina do demônio, que é o demônio, que vai para o inferno, aquelas coisas todas. Eu ouvi de uma pessoa dizer próximo de que Chico Xavier era um instrumento do demônio, e que todas aquelas mensagens dele, que quando a gente pegava que era para ler, era, se estava concordando, nos chamando para ir para o inferno. Viu um absurdo. Eu tenho uma passagem do Eliseu, não sei se já falei aqui, isso já falei para ele. Então, eu tenho irmã, está no Rio de Janeiro, dentista lá no Rio de Janeiro e tal. Aí, uma passagem que eu vi, ela estava passando por uma dificuldade muito grande, relacionamento, marido, aquela coisa toda. Eu fiz esse carro no Rio. Então, eu comprei um Evangelho segundo o Espiritismo e, conversando com ela, para consolar, para poder fazer com que ela tivesse mais fé, seguisse adiante, a gente uma longa conversa, e deu um desenfado para ela, mostrando o índice, que tem todo o índice ali, naquelas páginas iniciais, as passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que são tiradas da Bíblia. Já prestaram atenção nisso? Então eu mostrei para ela, então eu coloquei o livro, e não tenho receio de ela pegar o livro. Aí eu, assim, disse, olha, você deixa o livro aí, se quiser você abre no computador, você vai compreender, vai te aproximar mais e tal. E ela ficou reticente, aquela coisa toda, então eu cheguei a conversar com ela. Vamos fazer o seguinte, ela me convidou para ir à Igreja Católica. Vou, não tem problema nenhum. Agora, vamos fazer o seguinte, você vai numa casa espírita comigo. Tá certo? Mas primeiro a gente vai na Igreja Católica. Vai ter um encontro da relação carismática e tal. Bora. Aí quando a gente foi num salão, esse não era propriamente na igreja, então, num certo momento, apagaram as luzes e ficou não sei se era o diácono ou se era o chupado. E começou a falar citações da Bíblia e falando palavras reconfortantes, citando os versículos e tal. E num momento, de repente, que ficou aquele silêncio, alguém
que estava tudo escuro, recebeu um irmão pedindo ajuda. Como naquela época eu já participava de reunião de desobsessão, que era até hoje eu sou doutrinador, ou dialogador, o pessoal fala, hoje na nova linguagem, eu fiquei inquieto para me levantar e ir lá conversar com ele, para consolar, para esclarecer, né, que a gente fica, que a gente exerce esse trabalho. Então eu fiquei, mas quando eu pensei, eu vou, aí uma outra pessoa recebeu um espírito legal. E ele, de onde estava, fez o que eu queria fazer. Foi o diálogo mais emocionante que eu já presenciei. Alguém recebeu um espírito de um orador, um espírito legal, e conversou com ele, dialogando, falando, explicando o que estava acontecendo com ele, para ele poder aceitar, para que ele soubesse que não estava sozinho. Então foi por esse caminho da caridade, do amor, da consolação. E as lágrimas caíram. Eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu presenciei aqui. Mas pasmem vocês, quando terminou o diálogo, o padre lá fez uma oração, acendeu-se as luzes. Aí minha irmã aqui do lado, puxa, você viu que coisa mais simples que aconteceu? Eu não vi nada. Como assim? Você não viu que a pessoa recebeu alguém chorando, suplicando, desesperado, cheio de dor, de sofrimento, o outro recebeu e conversaram e ele, poxa, se acalmou, parou de chorar, agradeceu, foi uma coisa mais. Não aconteceu nada disso, você está doido. E até hoje nega. E a outra coisa, só para justificar essa ojeriza que as pessoas têm quando eu estou no espírito. De repente, eu cheguei, não sei se foi o jogo que estava indo em Fortaleza, de repente eu perguntei para ela por telefone, o que você achou do livro? Ah, não, eu levei lá para ela do carismático, vocês mandaram queimar, eu queimei. Então é para ver que pessoas esclarecidas hoje têm um medo tão grande, porque disseram para ela que ia no inferno. E acreditam nisso. Por isso que eu falei no início de família do tempo de religião. Hoje, me surpreendi depois que meu pai teve câncer. Então, de repente, a gente conversando, e ele sempre criticou a doutrina espírita. Sempre. Não sei se porque ele estava achando que estava perto de ir embora, mas ele fez uma revelação para mim que eu calei e não consegui responder. Uma surpresa enorme. Ele disse, olha, toda vida, toda vez, desde novinho, que Divaldo Franco vinha para Fortaleza fazer palestra lá no Teatro José de Alencar, eu não perdi uma palestra dele. Não consegui falar, travei. Para mim foi uma surpresa tão grande que eu fiquei vários dias travado. Se ninguém me tirou do lugar, ele estava lá, porque não estava até hoje. E foi forte. Eu digo, mas tanta raiva, tanto ódio, tanta crítica, e faz uma revelação dessa. Depois, da revelação, minha mãe era evidente. Mas ela não podia falar porque a família toda, ela disse que estava na sala e as coisas mais lindas da cachoeira, tão lindo, vi que ela ia lá e botar a mão para molhar a mão. Aí parava a mão na estante, na televisão, porque ela tinha. A outra irmã tinha premonição, ela sonhou, né? Uma semana antes, no ano do vereador. Tal qual ela sonhou, que acordou de madrugada, agora veio uma pessoa, ela falou para os pais, meu Deus, aconteceu isso para ele. Não aconteceu não. Vai dormir, isso é pesadelo. Uma semana depois aconteceu igualzinho. Mas se diz que foi o Espírito Santo. E as pessoas vão se enganando, dizendo que é o Espírito Santo. Toda justificativa, tudo que tem é o Espírito Santo. Não era rapaz, não, pouco tempo atrás, há poucos anos, rapaz, era vinho, era. Aí de repente tinha saído todo mundo dentro de casa. E a gente vendo televisão, vendo assim, uma televisão ali, a gente ficava aqui perto e para lá. Aí eu olhava para o corredor e uma mulher toda de branco andando, caminhando. Aí eu olhava para a televisão. Quando eu olhava para o corredor lá, vinha uma mulher. Rapaz, dava vontade de sair correndo lá para fora. Viu uma alma ali, saiu com os irmãos correndo quando chegou, meus pais pararam. Tinha acabado de chegar em casa, pensando, o que foi?
Uma mulher que escreveu uma nepotismo, foi a tia, chamava ela de tia senhora, que tinha acabado de falecer. Olha aí. Primeiro, ouviram uma história comprovada. Aí, desde aquele tempo, ficava me perguntando as coisas. Eu não sou cartomante, não. Mas como diz, eu tinha essa lembrança, eu não sabia. Então, a gente tem tantas histórias, mas depois que a gente começa a doutrina espírita, essa era isso que eu minha vida toda. E, desde 90, eu sou espírita. Bem, Bezerra de Menezes, catalisador de todo o movimento espírita da Pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizava Ismael. Foi presidente da FEC em 1889, sendo reconduzido ao cargo em 1895, quando mais se regimentava a maré da discórdia e das radicalizações do espírito. Nele permaneceu até 1900. Profundo conhecedor do Evangelho de Jesus, que deu, interpretou e praticou, escreveu também sobre Psicônico demais uma série de artigos sobre a doutrina espírita nos jornais. Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e o País, que não era com essa, naquela época era Conselho, mas era o País. Eu coloquei no original. Esse último dirigido por Quintino Bocaiúva. Posteriormente, esses artigos foram organizados, originando os 3 volumes Estudos Filosóficos. Na lista também há romances como A Pérola Negra, História do Sonho, Lázaro, o Leproso, O Bandido, Viagens através dos séculos, A Casa Assombrada, Os Carneiros de Platúgio, Casamento e Mortalha, que esse foi inacabado, além da importante obra A Loucura sob o Novo Prisma. Talvez isso aqui seja o mais conhecido pelos estudiosos, né, da doutrina espírita, de reinos mediúnicos. Nós já tivemos esse livro lá, A Loucura sob o Novo Prisma. Esse carne e postulado. Bezerra de Menezes desencarnou no dia 11 de abril de 1900, às 11h30, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Pessoas pobres sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão presidida por Quintino Bocaiúva para angariar donativos, visando a possibilitar a manutenção da família. Ele tudo que tinha, os pobres, tinha o meu totalmente pobre, foi preciso um amigo angariar recursos para o seu inteiro. É a manutenção da família. Por ocasião da sua morte, assim se pronunciou Leão Denis, conhecido nosso, né? Um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritos de todo o mundo. Aí eu pude dizer por isso que é o túmulo do espírito no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, que está sempre morrendo. Vê como ele é amado até hoje. As pessoas, né, que na linguagem alcançaram graças, né, cura, e são simpatizantes às vezes, então, sempre colocando todos lá. Sempre. Até hoje é assim. Eu pesquisei e continuo sendo assim. Bem, fica-nos o exemplo deste grande discípulo de Jesus, que, como diz o seu necrólogo publicado no jornal cearense, A República, não tem mais esse jornal lá, tá? De 13 de abril de 1900. O amor não possuía ele platonicamente, nem ensinava apenas pelos lábios, subia-lhe do coração e o praticava indistintamente, o exercício constante dessa caridade ativa e diligente, que não raciocina, não reflete, porque é instintiva e se multiplica sobre milhares de formas. Na tolerância, na indulgência, na indulgência com que antes dissimula do que repara as faltas alheias. Está no livro do Bezerra de Menezes, Fatos de Documentos, na página 203. Bem, mas insisto sobre ele. Bezerra de Menezes tinha uma função de médico, do mais elevado conceito. Por isso, ele dizia sempre: olha o que ele dizia como médico para os médicos. Aí a gente vai conhecer a personalidade dele. Tá?
Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer me bate a porta. Porque não acorde por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite. Mal o caminho ou o tempo ficar longe ou no ouro, porque sobretudo pede um carro a quem não tem o que pagar a receita. Ou diz a quem lhe chora à porta que propõe outro: este não é médico, é negociante na medicina, que trabalha para recolher capital e juro dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que ele veio fazer uma visita. Ele trazia a única escópula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá no vai-e-vem da vida. Dr. Bezerra Menezes, quando ainda era estudante de medicina, estava em suas dificuldades financeiras. É um registro, acho que muita gente conhece esse registro. Estava precisando da quantia de 50 mil reais para pagamento das taxas da faculdade e para outros gastos indispensáveis em sua habitação, pois o senhorio, sem qualquer contemplação, ameaçava despejá-lo. Desesperado, uma das raras vezes em que Bezerra se desesperou da vida, e como não fosse incrédulo, ergueu os olhos ao alto e apelou a Deus. Poucos dias após bateram-lhe a porta. Era um moço simpático e de atitudes polidas que pretendia tratar algumas aulas de matemática. Bezerra recusou a princípio, alegando ser essa matéria a que mais detestava. Entretanto, o visitante insistiu e, por fim, lembrando-se de sua situação desesperadora, resolveu aceitar. O moço pretextou então que poderia esbanjar a mesada recebida do pai. Pediu licença para efetuar o pagamento de todas as aulas adiantadamente. Após alguma relutância, convencido, acedeu. O moço entregou-lhe então a quantia de 50 mil reais. Combinado o dia e a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se, deixando Bezerra muito feliz, pois conseguiu assim pagar o aluguel e as taxas da faculdade. Procurou livros na biblioteca pública para se preparar na matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu. Há um complemento a esse registro de que foi a espiritualidade que encaminhou esse rapaz para suprir a necessidade dele por 50 reais. Agora não deixa bem claro se esse rapaz foi um espírito materializado ou não. Deixa entender o que foi. Estou só fazendo o registro. Aí vocês acreditam que é coincidência ou nada por acaso. Ele merecia ou não merecia de que alguém fosse lá, pagasse adiantado a quantia que necessitava e nunca apareceu para nós. Bem, resposta de Bezerra Menezes ao povo. Você assistiu aquele filme Bezerra Menezes? Quem assistiu vai lembrar dessa parte que o ateu chega lá, chamando para um debate para provar de que Deus não existia. Aí o ateu convida a um debate público a fim de provar a inatividade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. Ele era materialista. Então, próxima passagem, lindíssimo isso aqui, o registro de Bezerra, a resposta que ele deu para o materialista. Aceitamos o desafio desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida. Um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso e a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tem sido restituído a paz no coração. Aqueles irmãos nossos a quem a morte levou os seus entes mais queridos e enregelados na dor. Será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança
As mulheres afortunadas ou desafortunadas perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo, acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos que a morte arrebatou, os mais queridos, e que regados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas órfãs, será que o materialismo apontou para eles a esperança também para que não desfalecessem de dor e desespero entre as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço dos céus, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o que ano de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça esse ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência, porque fica um vazio existencial, porque fica um vazio espiritual. Traga, irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado desse pó de sofrimentos, neste planeta de expiação, e nós, espíritas, aceitaremos por ela. Poxa, o materialista estava lá, fez um desafio, baixou a cabeça e calou-se. Que coisa linda! Como ele derrubou o materialismo diante de tanta dor e sofrimento que se identificasse na resposta dele. A felicidade do Bezerra Menezes. Um dia eu perguntei ao doutor Bezerra Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando, me falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abriu os olhos e via a terra radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mão de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os seus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida enxagadinha. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que eu vim saudar no pórtico da eternidade. E o doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorremos. Essa passagem está no livro Sonhador de Estrela, de Estrela Hoje. Nós queremos, quando falamos desencarnar, e acordar hoje. Aí a gente vai mostrar que alguém diz: não, eu vou despertar no prova, vou passar um pouquinho, depois eu vou para o plano espiritual. Nós queremos isso verdadeiramente,
ou nos queremos despertar igual a você? No mínimo, no hospital, os nossos espíritos não são lá, na verdade. Então, dizer que a gente quer despertar no próximo, eu acho que não é bem verdadeiro, não. Quem quer ir no próximo? Ninguém, né? Na verdade. Bem, a prece do bezerro de Deus, não vou ler para não ficar demais, deixa eu excluir que eu coloquei aqui, só para que a gente lembre que existe essa prece, uma das orações mais realizadas, juntamente com a prece de Carlos. Segundo a internet, são as suas mais pesquisadas, mais baixadas, né, pelas pessoas que procuram preces. Bem, duas mensagens de bezerro de Deus, né, sobre caridade. Ele diz: elevemos o nosso coração, sempre que possível, ao Senhor, e confiemos em sua divina vontade. Na prece está a nossa força e no serviço do bem o nosso refúgio. Confiemos nosso pensamento na oração e nossos braços ao trabalho em Cristo Jesus. E Jesus solucionará os nossos problemas com a bênção do tempo. Confiemos, pois, e que Jesus nos guarde sempre. É uma prece que ele faz, que a gente pode também fazer igual. Percebe-se aqui nessa prece que ele nos ensina, de que não é pedir Jesus realizar por nós, porque ele diz, né? Confiemos nosso pensamento à oração e nossos braços ao trabalho em Cristo Jesus. Colocar em prática o Evangelho e aguardar as bênçãos do alto. Porque seria tão bom a gente ficar parado, me ajuda, resolve o meu problema, faz com que aconteça isso, que a gente abrir os olhos, para acontecer o que ele queria. Será que é assim? Não é. Nós temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade, lá no livro dos Espíritos, diz que quando a gente faz uma prece a Deus, uma vitória a Deus de coração, diz a resposta do Espírito de verdade, imediatamente ele manda Deus manda os seus mensageiros. Aí a gente entende, e mais na frente explica, ele veio nos aplicar um passe, ele veio nos harmonizar, ele veio nos instruir a resolver o nosso problema. Nós é que temos que resolver. Quando Jesus disse: venha a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei. A gente esquece essa parte, nos aliviarei. Aliviar não é curar, não é tirar a nossa responsabilidade, é nos dar força, nos dar coragem para seguir adiante. Ele não vai resolver por nós, mas nos dá os meios de nós resolvermos as nossas adversidades, os nossos problemas. A outra oração que ele nos ensina: a oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura não pensa no Criador e não a deixa sem resposta. Nós é que não queremos ouvir a resposta, quando nós já temos a resposta que nós queremos. Fazemos a nossa prece e repito, a gente abre os olhos e quer que eles resolvam por nós. Mas quando estamos de coração aberto, mente aberta, espírito aberto, alma aberta, então a gente escuta a intuição e o conselho da espiritualidade para que a gente possa resolver aquilo que está nos levando a fazer a prece. Bem, finalizando, a gente traz essa mensagem do Bezerra de Menezes, né? Ele diz: quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Então a gente vê que Bezerra de Menezes, em toda a sua passagem, né, aqui na Terra, foi voltado à caridade, foi voltado à prática do bem verdadeiramente, foi voltado a elevar as pessoas, a fazer com que as pessoas se sentissem amparadas, acolhidas, sentissem que existe um Deus que ama, um Deus de misericórdia. Nunca deixou ninguém triste, sozinho, isolado, sem ser atendido. Vê, como ele diz, a responsabilidade, porque é um médico verdadeiro. Vê as ações que ele fez de chegar a ficar pobre. A gente vê no filme, um momento em que o próprio filho dele estava doente e chega uma mulher chamando para ir e atender o filho dela. Ele olha para a esposa do filhinho, diz que vai ficar bem, mas vai atender o filho de outra pessoa. Porque ele tinha fé e sabia que o filho dele não estava desamparado. O filho dele ficou bom e o que ele foi cuidar também ficou.
Lembra também que uma passagem no filme de que uma senhora não tinha, ele dava as receitas, mas a mulher pegava a receita e não tinha dinheiro para comprar os remédios para tratar do seu filho. Ele tira o próprio anel de formatura e dá para a mulher. Porque ela tinha ido antes na farmácia e não tem dinheiro. Mas já está aqui, ó, cheio de pouca pendurada, está devendo demais, eles queriam receber. Então veio ele dar o próprio anel. Quem faz isso? Então veio desprendido de bens materiais. São tudo ensinamentos para que a gente possa também ter a mesma desprendimento. Por isso que a gente diz, a gente aprende nos livros a teoria, mas na vida a gente tem que praticar aquela teoria. E praticar é fazer o bem, é fazer a caridade moral, a caridade material. É a gente realmente fazer isso. E não no dia que a gente aprende um com o outro. Só para, falta 2 minutinhos, só para a gente exemplificar esse exemplo da doação do anel, do bezerro de ministro de formatura, para que a senhora pudesse pagar suas dívidas e comprar novos remédios. Lá na Casa do Caminho, no Gato do Agostinho, é a mesma casa que o Frederico Ministro é o atual presidente. Então, toda quarta-feira, sai uma equipe paralela à palestra até de 8 às 9, eles saem e vão distribuir alimentos nos locais onde se acumulam as pessoas que tem um termo agora que estão a gente fala morador de rua, situação de rua, no termo assim. Então, de repente, só para fantasiar, para fazer uma comida, né? A gente chamava a favela da comunidade, não deixou de ser, mas a gente tem que falar. Então a gente não saía para distribuir sopa, usar café, leite, pães, o que conseguia, mas sempre tinha. Então a gente participou do auxílio do outro, a gente sempre ia com mais assiduidade. Mas as tarefas, a gente é sempre direcionado, quem trabalha em casa espírita, sabe, você passa numa parte, ajuda para o setor, depois vai para o outro, vai para o outro. Então, mas durante o tempo que eu ia, toda quarta-feira, a gente aprende com membros da própria equipe, porque o Evangelho nos ensina na teoria. Chegado em um daqueles locais, tinha uns senhores e ficaram felizes quando a gente chega para entregar sopa, o pão, o café. E estava um dia muito frio lá no carro, chovendo um pouquinho. Então ele chegou lá e foi entregar a sopa. Alguém da equipe entregava o pão, entregava a sopa, entregava isso e tal, era bem organizado dele. Então a pessoa tremia, mas tremia muito a mão. Ele não conseguia segurar direito aquela pote de margarina de 500, né? 500 gramas, uma sopa dentro, uma colher e tal, mas ele não conseguia nem acertar a boca. Um membro da equipe, o pessoal pergunta, Fred, não era o Fred, era o membro da equipe. Tá? Então, de repente, ele chegou, sentou-se do lado deles. Posso ter ajudado a sopa? Porque qual o nosso comportamento? Meu Deus, que os bons espíritos possam vir, dizer que eles possam vir, falar de medo dos passos, dar um passo, curar ele, né? Ele tem mal de Parkinson, a gente tem que fazer prece para ele ser curado. Ele sentou-se, pegou um potinho de sopa, posso lhe dar e ficou alimentando aquele daí. Nós aprendemos e não aprendemos uma prática um com o outro. Eu aprendi a lição. Aí a gente sai todo para encontrar o outro para a gente fazer a mesma coisa. Não é assim que a gente se sente? Eu vou fazer igual, então a gente doido para encontrar um. Mas a lição daquela mesma noite era todo outro diferente. Chegamos no outro local, tinha um velhinho, sem camisa, um frio danado. E a gente, café, não sei o que e tal. Alguém teve a ideia. Vou fazer uma campanha lá na casa para a gente angariar agasalho. Roupa de frio e agasalho. Puxa, era uma quarta-feira. A gente na próxima quarta ia começar a campanha. Para na outra quarta, 15 dias, talvez, alguém trouxesse algum agasalho para a gente levar e comprar. Aquele senhor que estava lá sem camisa, morrendo de frio. Sabe o que ele fez? Um membro daqui, no mesmo da sorria, tirou a sua própria camisa. E pediu, não insistiu, posso me vestir a camisa? E doou a sua camisa e vestiu. E aquele ficou com aquele olhar, aquele velhinho de agradecimento, de felicidade, de ser amparado pela distância, não tem como a gente descrever. E as lágrimas que toda a equipe ficou, e deixou cair dos olhos, também a emoção do aprendizado, não
escrever. Então aquilo também saímos todo, que apareceu para todo mundo tirar a ansiedade. Porque nós agimos assim. Vontade de fazer, quando a gente vê o exemplo, você a gente se emociona e quer alcançar logo, né? Essa capacidade, esse nível de evolução, digamos assim. Mas todo dia nós passamos por testes que a gente não percebe. São testes assim, que a gente minuciosos. É dentro de casa, com a família, com um vizinho, com um próprio local de trabalho, de estudo. É na rua. Todos os dias o Cristo nos chama para que a gente possa demonstrar o que nós estamos aprendendo. Nós fazemos o Evangelho no lar. Como encerrou o prazo, e tem mais um livro cortar o meu microfone. Não. Brincadeira. Então, de repente, vem aqueles pequenos testes para que a gente possa, dali, sem perceber, como nós vamos reagir, como nós vamos agir. É uma televisão, um noticiário, uma informação que nos chega, alguém que fala de alguém, como nós estamos reagindo àquilo. Então, daí o porquê. Vigiar e orar. Nunca esqueçamos disso. Não ficar o tempo todo tenso, nervoso, procurando. Eu vou dar minha camisa, eu vou sentar, eu vou. Não. Ela vai aparecer, você vai nem notar, nem perceber. Agora, a gente tem que se preparar. De manhã cedo acordou, prece, para que a gente tenha um dia abençoado, de harmonia, de equilíbrio, de prosperidade espiritual, que a gente esteja aberto a olhar a dor do próximo. Porque tem gente passando por dores dentro da nossa casa e a gente não percebe. Na nossa família e a gente não percebe, porque não entendemos não, mas a gente sente. E a gente hoje, quando vê alguém nos pedir, a gente olha para o celular. A gente não abre o vidro do carro. A gente não para para olhar para ninguém. A gente está preocupado com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas coisas, com o meu. Mas o Cristo sempre ensinou para a gente a amar o próximo como a si mesmo. É uma grande lição que a gente tem que tirar alguma coisa de dentro da gente, para que a gente possa praticar a caridade, tanto material como a caridade moral. Ele diz que a mais difícil de praticar é a caridade moral. E realmente é. É essa que nós somos cobrados direto. Natal. Quantas pessoas estão, até porque conversando com ele, vou botar um QR Code na minha camisa e sair, porque muita gente chega QR Code pedido do Natal. Né? Mas as pessoas, prestem atenção nos sinais. Aumenta o número de crianças que os pais levam por sinais para receber alguma coisa. E qual o pensamento que veio? Crítica. Elas passam o mundo todo o sonho de ganhar um brinquedo. Não conhecimento nenhum que seja. E a gente critica. E a gente condena. Encerrando de verdade, meu. Lá no Espinheiro, pertinho da padaria do Espinheiro, que conhece aquela área ali, na rua do Espinheiro, tem um senhor que não tem as pernas. Ele anda, coitado, com os braços, ele funciona. Se andar 5 centímetros, acho que é muito. A primeira vez que eu vi, eu dirigi a padaria, ele estava do outro lado da rua e uma senhora desesperada, querendo que os carros parassem, porque ele ia atravessar. Eu sei que ia levar mais de meia hora, com certeza, literalmente, porque ele se movia tão devagarinho. E já cansado, já idoso, com as duas mãos, ele não tinha tanta força de impulsionar para ir mais longe. Eu agradeço a Deus, porque eu não pensei, fui automático, não estou falando isso para vaidade ou mostrar, não. É que nós, quando a gente faz a prece de manhã, quando a gente está orando e vigiando, e quando a gente está distraído também, mais ainda, alguém nos bate o ombro e nos mostra. Porque eu já ia para a padaria e alguém bateu no ombro, eu olhei e vi essa cena. Automaticamente, não sei explicar o porquê. Eu atravessei no meio dos carros, a mulher foi tudo como combinado, e não foi. Ela foi para o meio da rua, parou os carros, eu peguei, posso lhe levar. Peguei nas costas dele, peguei ele por trás, coloquei ele aqui e atravessei. E coloquei do outro lado. Eu só vim perceber o que tinha acontecido depois que eu entrei na padaria. E fiquei
fiquei assim, não fui eu. Minha mediunidade foi o Espírito que veio e fez isso por mim. Então a gente vê como é interessante, como a vida nos coloca nessa situação. Como a vida traz e é belo isso. É a prova da existência de Deus, da espiritualidade na nossa vida. É a prova que a gente não está só. Que a prática do amor é isso. É a gente doar o nosso amor, é a gente doar aquilo que nós temos dentro da gente. E a gente tem tanto no coração. E por que a gente encoraja esse coração? Vamos aproveitar o Natal, que se aproximam dos Espíritos da caridade, apelando a todos nós, para que a gente abra mais o coração, para que a gente pense mais nos homens, para que a gente pense mais em Jesus. Feliz Natal com Jesus, muita paz e alegria a todos nós.